Olá pessoal, nesse vídeo nós trazemos a resolução de um exercício sobre séries de Maclaurin, certo? E também sobre soma de uma série, ok? Então esse exercício nos diz o seguinte, ó. Considere f de x igual a 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado, certo? Então temos aqui essa função, né? No primeiro item, nós vamos determinar a série de Maclaurin para essa função, certo? Além disso, nós vamos determinar também seu raio de convergência. E no item B, nós vamos utilizar a série obtida aqui no item A para dizer quanto é a soma dessa série. Ok? Então, nós sabemos que as séries de Maclaurin são séries desse tipo, né? Somatório de n igual a 0 até infinito, Cn x elevado a n, certo? As séries de Maclaurin são séries centradas no zero, ok? Então tem que aparecer esse x elevado a n aqui em algum momento na sua série, beleza? Só que para esse exercício aqui, ó, nós vamos utilizar uma das séries de Maclaurin mais conhecidas que existe, né? Que é essa, a série da função 1 sobre 1 menos x, ok? Que é a seguinte série, né? Somatório de n igual a 0 até infinito de x elevado a n, certo? Então, nós vamos utilizar essa igualdade para escrever a série de Maclaurin para essa função, certo? Mas perceba inicialmente que aqui, ó, o denominador tem grau 1, certo? Aqui na nossa função f ele tem grau 2. Isso quer dizer que você não vai conseguir fazer diretamente a série de Maclaurin para essa função usando essa abordagem, certo? Então você vai utilizar uma abordagem indireta. Qual é a abordagem indireta, né? Ao invés de fazer a série com o quadrado, eu vou fazer a série para a função sem o quadrado, que é essa aqui, ó, 1 sobre 1 mais 2x. Ok? Então vamos ver como é que nós podemos fazer isso, certo? Então estamos inspirados nessa série, né? 1 sobre 1 menos x, certo? Somatório de x elevado a n, n igual a 0 até infinito. Então primeiro você transforma essa função numa função que tem essa mesma estrutura, né? 1 sobre 1 menos alguma coisa, que é simplesmente fazer isso aqui, ó. 1 sobre 1 menos 2x, certo? E nessa série o papel desempenhado pelo x, aqui será desempenhado pelo menos 2x. Então fica somatório de n igual a 0 até infinito, menos 2x elevado a n, certo? Que eu posso simplificar dessa forma, né? Menos 2x eu posso enxergar dessa forma. Menos 1 vezes 2 vezes x. E quando eu elevo a n, fica menos 1 elevado a n, 2 elevado a n, x elevado a n, certo? Então a série de Maclaurin para essa função é essa série aqui. Mas no meu exercício eu quero determinar a série de Maclaurin para a função que tem um quadrado, né? Ao invés dessa, certo? Mas você percebe que se você derivar essa função aqui, ó, você vai obter essa função. Menos 2 sobre 1 mais 2x ao quadrado. E lembre-se que a nossa f ela é essa, né? 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado. Que é praticamente essa aqui a menos desse menos 2, certo? Então como eu tenho a série de 1 sobre 1 mais 2x, obter a série da derivada é muito fácil, né? É só você derivar essa série. Quando você deriva essa série, você agora vai começar do 1, porque o termo numérico aqui, quando n é 0, né, que é 1, quando você derivar, esse cara vai dar 0. Então você tem que adiantar um índice aqui, ok? E deriva aqui o termo geral, né? Lembrando que é uma derivada em relação a x. Então tudo isso aqui é constante.
derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Ok? Então, essa função é derivada dessa, essa série é derivada dessa. Ok? Aí logo você obtém essa igualdade aqui, né? Certo? Como você quer a série de Maclaurin para essa função, é só você passar esse menos 2 dividindo. Ok? Então, quando você passa esse menos 2 dividindo, né, aqui vai ficar 1. E esse cara vai entrar aqui menos 2, certo? Veja que ele não depende do índice n, então ele pode entrar na série tranquilamente, certo? E esse menos 2 você pode escrever assim, ó, menos 1 vezes 2, certo? Esse menos 1 reduz uma unidade aqui, né? Então fica menos 1 elevado a n menos 1, certo? E o 2 reduz uma unidade aqui no 2 elevado a n. Então fica 2 elevado a n menos 1 e o resto repete, certo? Então a função f, que é 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado, tem como série de Maclaurin essa série aqui, ó. Ok? Aí se você quiser começar do zero, né? Porque aqui está começando do 1. Você quer atrasar o n uma unidade, então você troca n por n mais 1. Certo? Quando você troca n por n mais 1 menos 1 dá n mais 1 menos 1 dá n vira n mais 1, n menos 1 vai ficar n mais 1 menos 1, x elevado a n. Essas duas séries são iguais, né, com a diferença que essa aqui começa do zero. Ok? Eu fiz essa mudança, certo? Porque eu quero utilizá-la no item B. Veja que a série do item B, ela começa no zero, certo? Por isso que é necessário fazer essa modificação aqui no final. Mas ambas são as séries de Maclaurin da função f. Veja que aqui, ó, o x está... Essa série está centrada no zero, né? Beleza? Pronto. Uma vez feito isso, né, a questão também nos pede o raio de convergência, certo? E você consegue determinar o raio nessa passagenzinha aqui, ó. Certo? Por quê? Porque aqui você vai perceber que essa série aqui converge se o módulo de menos 2x, né, esse carinha aqui, ó, for menor que 1. Certo? Então isso aqui é 2 módulo de x menor que 1. Daqui segue que módulo de x é menor que 1 meio, certo? E eu concluo que esse cara aqui é o raio, né? Certo? Esse é o raio de convergência. Ok? Então, essa série tem raio de convergência meio, certo? Você também pode utilizar o teste da razão aqui no final, se você quiser determinar o raio de convergência. Fazendo a conta mesmo, certo? Mas essa estratégia sempre funciona porque isso aqui é uma série geométrica. Okay? Então, essa é a série de Maclaurin da F e esse é o seu raio de convergência. E agora vamos para o item B, né? O item B nos pede a soma dessa série. Certo? Então veja que ela tem a mesma estrutura dessa aqui, ó. Ambas começam do zero, certo? Ambas têm um fator menos 1 elevado a n e um fator n mais 1, tá vendo? A diferença de uma para outra é que nessa não tem x, né? Nessa tem um x, beleza? E você percebe que elas vão ser exatamente igual se você impor que 2 elevado a n, x elevado a n, certo? Que esse cara vezes esse seja igual a 1 sobre 2 elevado a n. Beleza? Daqui segue que x elevado a n é 1 sobre 2 elevado a 2n. Se você tomar a raiz enésima dos dois lados, você vai concluir que x é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 2 elevado a 2 é 1/4. Então essa série do item B
e essa sériezinha, a série de Maclaurin da F, elas vão ser iguais se você trocar x por 1/4. Beleza? Então, ó, o que é que você conclui? Que a soma dessa série aqui é a F avaliada num 1/4. Certo? Veja aqui a igualdade, né? Essa série se torna igual a essa aqui quando x é 1/4. Só que essa série aqui é f de x, certo? Quando eu troco x por 1/4, vai dar f de 1/4. Logo vale essa igualdade, né? E a função f eu sei quem é, né? É 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado, certo? Logo isso aqui é 1 sobre 1, 2x, né? 1 mais 2 vezes 1/4 ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar 1 sobre 1, 2 vezes 1/4 é 1/2 ao quadrado, certo? 1 mais 1/2 é 3 sobre 2, 3 sobre 2 ao quadrado é 9 sobre 4. 1 dividido por 9 sobre 4 é 4 sobre 9, ok? Então essa sériezinha aqui tem soma 4 sobre 9. Beleza? Então isso encerra aqui a resolução dessa questão. E nós nos vemos no próximo vídeo.